Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Esse é o 297º Dr. Apple News, quase chegando no 300º, aqui toda sexta-feira fazendo um resumão das principais notícias sobre Apple e algumas coisinhas além também, com a ajuda do Gilberto, do Antônio, do Renato. Muito obrigado a vocês pelas sugestões de pauta e obrigado a todo mundo que está sempre acompanhando aqui com muito carinho, Dona Julieta, Regina, Cícero, Paulo, etc. Muita gente sempre comigo aqui, muito obrigado. Bom, vamos lá, a gente tem as notícias históricas, a gente tem no dia 24 de junho de 2010, acho que é dia de São João, se eu não me engano, né, dia 24 de junho, o lançamento do iPhone. A chegada para as vendas, né, do iPhone 4, esse iPhone que foi a maior revolução que a Apple fez em termos de design do iPhone. A gente inclusive usa esse design até hoje, né, mais quadradinho, óbvio que está refinado, tá com as bordinhas mais arredondadas e tal, mas a gente saiu daquele visual de sabonete do iPhone 3GS e o 3G para ir para esse visual mais quadradinho e que mantém até hoje. Então foi uma grande evolução em termos de design, também uma grande evolução em termos de tela, né? O que acabava diferenciando muito os hardwares dos equipamentos era a câmera e a tela, né? E a Apple veio com essa tela chamada Retina Display, onde a gente não consegue enxergar os pixels. Ele é tão pequenininho que você não consegue diferenciar os pixels. Isso foi uma grande diferença entre os smartphones naquela época. Também veio com o FaceTime, veio com a Siri, né? Então recursos aí de software absurdamente avançados para aquela época. Então o iPhone 4 realmente marcou muito o lançamento da Apple. E até a questão de falhas, né, com relação ao antena gate, né? Lembra que caía a conexão dependendo do jeito que você segurava o iPhone, porque dava como se fosse um curto, né? Ele ligava as duas antenas ao mesmo tempo. Enfim, foi um rolo danado. Esse iPhone 4 entrou para a história por várias razões, né? Temos também no dia 23 de junho, um dia antes, né, só que 2003, a Apple lançando o Power Mac G5, essa máquina que era absurda essa máquina. Eu lembro muito bem, nessa época eu trabalhava em assistência da Apple, e a gente recebia algumas máquinas dessas que o pessoal comprava de estúdios, gráficas, enfim, agências de publicidade. Era uma máquina absurdamente poderosa, tinha 2 ventiladores, né? Não era nem fan, era ventilador mesmo, era um negócio bruto ali atrás, a placa enorme, né? Os slots para você poder colocar outras placas, abria na parte da lateral também, saía a tampa toda, então você tinha muito espaço para poder trabalhar. Era uma máquina muito bruta realmente e muito bem acabada, muito bonita. Um peso enorme essa máquina, mas fez muita história também esse Power Mac G5. Realmente uma máquina muito boa e que logo depois foi substituída pelo processador Intel, né? E que agora a gente já está de volta aí com os processadores da própria Apple. Bom, para as notícias agora da semana, chegou o iOS 26 Beta 2, a primeira atualização do Beta. Eu tenho lançado alguns vídeos aqui no canal mostrando como é o sistema tanto no Mac quanto no iPhone. Lembrando que algumas coisas vão mudar até o final do lançamento, né, que seria no final do ano, e a gente já viu algumas mudanças significativas, por exemplo, na parte daquele Liquid Glass, principalmente na central de controle. Muita gente começou a reclamar porque estava difícil de leitura, estava confundindo com o fundo e tal. E eu não achei tão difícil de leitura assim nessa parte. Mas a Apple deu uma mexida, colocou um vidro meio fumê, né? Então melhorou bastante nessa questão da leitura. Para mim não incomodava tanto, mas realmente houve uma certa diferença. Nos ajustes do sistema também, que as coisas estavam bem espaçadas uma da outra, a Apple deu mais uma apertadinha, então a gente vai percebendo algumas mudanças de acordo com o feedback que ela vai tendo aqui das pessoas que vão fazer esses testes, né? E fique tranquilo que eu vou mostrando algumas novidades aqui conforme as semanas vão passando, vocês vão conhecendo o sistema até ele chegar lá no final do ano de forma pública e oficial para todo mundo poder atualizar o seu iPhone, ok? iPadOS 26, está rolando aí um bafafá no meio do mercado ali, inclusive o nosso grande oráculo Ming-Chi Kuo, que sempre acerta essas previsões, né, dizendo que a Apple tem aí um equipamento entre 18 e 20 polegadas, que é só uma tela dobrável, e provavelmente o que eles estão especulando é que seria um iPad dobrável.
O que faz todo sentido, porque o sistema operacional está muito parecido com o macOS, né? Então é uma mistura dos dois sistemas, uma sacada muito boa da Apple. Tenho certeza que vai popularizar ainda mais o iPad. Muitas pessoas que usam o Mac vão acabar migrando para o iPad por conta dessa novo jeito de lidar no sistema operacional, com as janelas e tudo mais, com os aplicativos. Então o iPad chegando cada vez mais perto do Mac. Não vai substituir o Mac, a gente vai continuar tendo Mac, mas provavelmente esse equipamento aqui ele deve ser usado primeiro como teste no iPad, é o que eles estão sugerindo. Então entre 18 e 20 polegadas e dobrável, uma boa ideia. Talvez venha um iPhone junto, mas aqui no caso da notícia eles estão falando a respeito desse de 18 a 20 polegadas. Então acho que a Apple deve estar levando a sério mesmo essa questão de tela dobrável. Vamos ver o que vai acontecer aí para os próximos anos. A Apple está querendo comprar o Perplexity AI. Perplexity AI é uma inteligência artificial voltada para motor de busca, que já tinha um vínculo forte com a Apple, né? Já tinha uma parceria forte com a Apple, e a Apple gostou tanto que está querendo comprar a empresa, né? Como a gente já vem falando, a Apple vem adquirindo empresas de inteligência artificial e remodelando de acordo com o seu padrão de qualidade, né? Ao invés dela desenvolver do zero, ela tem comprado outras empresas para poder fazer a inteligência artificial com o jeitão, com a cara e com as funções da própria Apple. É um grande passo, inclusive com relação a motor de busca, né? Muita gente tem usado o ChatGPT, por exemplo, o ChatGPT, como motor de busca. Então estão abandonando devagarinho ali o Google, né? E já vão direto no ChatGPT para poder fazer alguma busca, fazer alguma pergunta. E na verdade a inteligência artificial nada mais é do que isso, é uma busca muito rápida, onde os dados já são estratificados e tem um trabalho já nos dados, né? Um resumo ou uma análise, enfim. Então é um motor de busca um pouco mais avançado. E a Apple talvez entre nesse campo aí, percebendo essa diminuição, né, essa perda de força do Google Chrome, que hoje é o padrão, né, nos iPhones. Provavelmente não vai ser mais daqui para frente. Daqui para frente não, né? Num futuro próximo para frente. Mas é uma boa sacada da Apple. Muita gente reclamando comigo a respeito do aplicativo do YouTube no iPhone. Pessoal falando que eu estava travando muito. Não sei se você teve esse problema. Se você teve esse problema, deixa no comentário aqui. Mas o que o Google diz é: apaga o aplicativo e instala de novo. Foi o que eu orientei aí os meus alunos também. Apaga e instala novamente, que ele volta a funcionar. Quando o aplicativo está travando no iPhone, pessoal, a gente tem aí os 3 passos básicos, né? O primeiro passo é encerrar o programa. Encerrar o programa não é só sair dele, não é só empurrar para cima e sair. A gente sabe que ele fica aberto no segundo plano. A gente empurra e para com o dedo no centro da tela, vai aparecer todos os aplicativos que estão abertos, e aí você empurra ele para cima, que você fecha o programa de vez. Fechou o programa, abre de novo e veja se ele continua travando. Se ele continuar travando, você faz o reset do iPhone. Como é que é o reset do iPhone? O pessoal já sabe aí, né? Aumenta o volume, diminui o volume e fica segurando o botão Power. Tem que ser bem rápido, né? Aumenta o volume, diminui o volume, segura o botão Power até o iPhone desligar e aparecer a maçã. Quando aparecer a maçã, você solta o botão. Ele dá uma ajeitada no sistema operacional, eles zeram, né, entre aspas, o sistema operacional sem perder seus dados, e isso pode ser que resolva o problema também. Se mesmo assim não resolver, aí é um problema de construção mesmo do aplicativo, é só apagando o programa e instalando novamente, que isso aí vai resolver. A não ser que seja uma falha mesmo daquela versão do aplicativo, que já vem direto do fabricante desse jeito, aí tem que esperar um update, não tem muito o que fazer, tá? Mas são esses 3 principais passos, e no segundo já resolvia, que era apagar o programa e reinstalar. Bom, a gente tem ali o espelhamento do iPhone, né, desde o macOS Sequoia, que é o que nós temos hoje. Ele vai avançar, obviamente, para o macOS Terra, o macOS 26, mas isso não vai chegar lá na Europa. Por quê? Porque lá não se sabe o que vai acontecer. Cada hora baixa um decreto lá, né? Então a Apple vai devagarinho, vai tirando esses recursos, né, para evitar dor de cabeça lá na União Europeia por conta do que está acontecendo lá, de agora pode, agora não pode, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Daqui a pouco eles estão obrigando todo mundo a fazer smartphone triangular,
porque eles gostam de triângulo, né? Não dá para entender. E o que vai acontecer é isso, a Apple vai começar a tirar os seus recursos. Eu, por mim, tiraria todos os produtos, falei, mas você não quer meu produto, eu não vou vender aqui, eu vou vender lá no resto do mundo inteiro, né? A participação que a Europa tem na Apple não é um absurdo de grande, né? Então focaria em outros mercados que dão mais retorno, até o próprio Brasil que dá mais retorno, né? De repente, fazendo uma política de preços mais baixos aqui no Brasil, com certeza vai ganhar bastante mercado. Na China também vai com certeza ganhar bastante mercado. Está desperdiçando seu equipamento Apple? Ganhe tempo e produtividade no dia a dia. Acesse o site e matricule-se. Esse aqui é um texto bacana que explica como que funciona a estrutura ali de decisões da Apple, né? Antigamente o Jobs era o que dava a última palavra, as coisas chegavam até ele e ele, sim ou não, isso aqui vai, isso aqui não vai. O Tim Cook, ele já, como ele não é um cara de produto, ele é um cara de processo, né? Sempre foi, e por isso que a Apple tá tão boa, né? Porque o cabeça cuida dos processos e ele tem outras cabeças que cuidam dos produtos, né? E a gente tem aí mais 2 ou 3 pessoas, que o Frederick, o Greg Joswiak, o John Ternos, né, são os caras mais influentes ali que ajudam o Tim Cook nessa questão de produto. Então é uma decisão aí tomada pelo menos 3 cabeças com relação a desenvolvimento de produto. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, porque o Tim Cook ele está para aposentar, ele já falou que ele não vai ficar mais muito tempo, então eu acredito que mais uns 2 anos e ele já deve pular fora. E quem será que vai tomar esse lugar e que futuro que teremos na Apple, né? Toda vez que acontece isso, a gente dá um frio na espinha, né? Dá uma gelada na espinha. Muita gente não gosta do Tim Cook, não gosta o caminho que a Apple tomou depois do Steve Jobs, fala que a Apple perdeu a sua criatividade, etc. Mas se a gente for ver os números, a Apple melhorou muito depois que o Steve Jobs foi embora, né? Em termos financeiros, em termos de mercado. Então não dá para dizer que a Apple não está bem, ela realmente está bem. Ela vai mudar o mercado de ponta cabeça todo ano, vai inventar um produto revolucionário todo ano? Não vai, né? Nem com o Steve Jobs foi assim, né? Demorou vários anos para ele poder revolucionar várias coisas, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas que dá um medinho, dá um medinho. Esse é um outro texto muito interessante, eu acho que foi o Gilberto que mandou para mim aqui, contando como é que é a estrutura ali de iPhones roubados, o que acontece quando o iPhone é roubado, né? O pessoal tem feito rastreamento dos iPhones e tal, e aí eles fazem isso lá na Europa, principalmente na Inglaterra, né? Então o iPhone é roubado lá, e em 2 dias ele já está na China, e lá na China tem numa das cidades que eu não me lembro qual que é, está escrito aqui, e tem um bairro lá, tem uns quarteirões daquele bairro, que é quarteirão de iPhone roubado. Todos os prédios que estão lá é para lidar com os iPhones roubados que chegam no mundo inteiro. E ali eles fazem as separações dos iPhones que tem bloqueio de Apple ID e que não tem bloqueio de Apple ID. Os que não tem bloqueio de Apple ID, eles já limpam e vendem, né? E ganham bastante dinheiro com isso. Então, quando você tem um iPhone roubado, por exemplo, se você vai lá no Buscar Meu iPhone e manda apagar, você está protegendo teus dados, né? Você limpou o iPhone dos teus dados, mas o ladrão está usando, vai pegar o telefone e vai aproveitar 100% dele. Ele pode repassar o iPhone como 0, né? Quando você não faz isso, o iPhone continua bloqueado, ele tem o bloqueio da senha, né, de acesso, e tem bloqueio do Apple ID. Então o que vai acontecer? Algumas partes não vai, por exemplo, a placa lógica não dá para funcionar. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar esse iPhone, ele tem que depenar o iPhone todo. Então ele vai vender a tela, ele vai vender os botões, ele vai vender o alto-falante, ele vai vender a bateria, a placa lógica, ele pode vender um componente ou outro, mas daí depois ele pode separar ali os metais preciosos que tem na placa, enfim, dá um pouco mais de trabalho. Inclusive rola até umas chantagens aí, eles sabem qual que é o e-mail, porque aparece ali o e-mail, né? E aí ele manda uma mensagem para você, né? Que teve o seu iPhone roubado, e fala, seguinte, cara, me manda a senha aí, senão eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então realmente é um mercado paralelo bem grande com relação a isso. A Apple se preocupa e faz esses bloqueios todos para tentar eliminar esse tipo de ação, né? iPhone 17 Pro
uma câmera modular, né? Uma câmera wide modular. Então existe também esse rumor aí de lentes intercambiáveis. Isso já tem esse rumor já faz muito tempo, né? Então vamos ver se isso vai chegar mesmo para o iPhone 17 ou para os modelos dos próximos anos. E a gente tem aqui a Leica também tentando entrar aí no mercado de smartphone. A Leica tem ganhado mercado, né? Ela já coloca suas lentes nos iPhones da Xiaomi, se eu não me engano. Ela tem crescido no mercado. Muita gente voltou a utilizar as câmeras, né, old school, né, como a gente fala. Continua sendo um mercado bem pequeno comparado com os fotógrafos. Comparado com as fotógrafos não, mas comparado com as fotos que são feitas no mundo inteiro, o mercado de câmera mesmo, a câmera que é só câmera, né, continua sendo muito pequeno e está cada vez menor, mas muita gente usa a Leica porque sabe da qualidade da lente, é um negócio absurdo. E um outro mercado que eles estão tentando entrar aqui é na questão de projetores, né, o que é muito bom, né, muito bom. Projetores com lentes da Leica realmente vai ser um negócio interessante no mercado de TV. Não sei bem se o mercado de smartphone seria uma boa para a Leica, né? Uma fabricante de lente, fazer um smartphone inteiro é um pouco arriscado, mesmo essa movimentação, mas vamos ver. Quanto mais concorrência tiver, melhor, porque as empresas se mexem para poder fazer produtos cada vez melhores, com preços cada vez mais competitivos. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Legal? É isso? É isso, pessoal. Então a gente encerra o nosso Dr. Apple News dessa semana. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Acesse o site drapple.com.br, conheça os cursos completos para vocês se matricularem e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.